bem-vindo ao segundo episódio do Projeto Reconnect. Muita coisa boa a gente viveu no nosso primeiro episódio. Você acompanhou? Divulgou? Mandou para quem você queria compartilhar, que precisava ouvir, que precisava também refletir um pouco mais na sua própria vida e dentro da nossa série de 3 primeiros episódios que nós vamos falar também sobre a Bíblia, né? Então, se você não fez, vá lá, compartilha também com todas essas pessoas que você sabe que precisam daquele conteúdo. E hoje a gente tem mais, né? A gente já está aqui com o Robson Nascimento. Seja bem-vindo mais uma vez, Robson. Obrigado, Éder. Alegria. Muito bem. E a gente vai dar, além de continuidade ao nosso encontro passado, já que a gente vai continuar falando sobre Bíblia, a gente também ficou de trazer uma visão dentro de um determinado livro e num recorte de capítulos. Quais foram, Robson? O livro dos Atos dos Apóstolos. Ficamos aqui de conversar um pouco sobre as primeiras comunidades cristãs. Muito bem. Por quê? Porque a gente falou na semana passada, a gente avançou por algumas questões sociais, né? E dentro dessas questões sociais, questão de relacionamento interpessoal entre inclusive os cristãos. A gente falou até dos judeus, falou de situações, falou de armas, por exemplo. A gente falou de diversas situações e aí veio o questionamento, né? E como eram as primeiras comunidades cristãs, né? E aí hoje a gente vai passear um pouco pelos Atos dos Apóstolos, sempre fazendo recortes também com a nossa realidade, com a nossa atualidade, com outras questões extra-bíblia e também com outros livros, outros momentos bíblicos que a gente possa comentar aqui. Mas para começar, eu já pergunto ao Robson. Robson, diante de tudo que a gente viveu no encontro passado, como é que viviam as primeiras comunidades cristãs? Por exemplo, como é que era, de repente, o governo ou, de repente, o regime democrático? Era um regime democrático? Como é que funcionava a escolha, a questão? Eram os mais idosos que, de repente, eram sábios, que direcionavam? Ou haveriam eleições? Como é que funcionavam as primeiras comunidades cristãs? Muito bem, Éder. Vamos, em primeiro lugar, ler alguns trechos dos Atos dos Apóstolos. O livro dos Atos dos Apóstolos foi escrito por Lucas. Lucas escreveu um evangelho e escreveu o livro dos Atos dos Apóstolos. Nessa obra lucana, nós vamos encontrar um programa de como devem viver os cristãos. Nós encontramos esse programa em 4 capítulos do livro dos Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, no capítulo 4 e no capítulo 5. No capítulo 2, versículo 42, diz assim: perseveravam eles na doutrina dos apóstolos, na reunião em comum, na fração do pão e nas orações. No capítulo 4, é dito assim: a multidão dos fiéis era um só coração e uma só alma. Ninguém dizia que eram suas as coisas que possuía, mas tudo entre eles era comum. Daqui a pouco eu leio também um trechinho do capítulo 5, mas eu queria pegar esses 2 trechinhos aqui para dizer uma coisa muito importante. Primeiro, os primeiros cristãos, eles buscavam viver em comum. A primeira coisa que chama atenção quando fazemos a leitura desse programa de Lucas é que eles buscavam viver em comum. Mas viver em comum por quê e para quê? Primeiro porque eles haviam sido atraídos pelo projeto de Jesus. O projeto de Jesus os conquistou, como diz Paulo em uma das cartas, né? Esse projeto os conquista e eles passam a viver esse projeto. Então é por causa desse projeto que eles querem viver em comum. E para quê? Para fortalecer o projeto, né? Por causa do projeto, eles estão juntos e para fortalecer o projeto, eles precisam permanecer juntos. Então essa é a primeira coisa que chama a atenção. Segundo, como eles precisam fortalecer o projeto de Jesus, é necessário então que eles alimentem esse projeto. E aí eles alimentam esse projeto com a oração em comum, com a fração do pão. Que em outras palavras estamos falando da Bíblia e da Eucaristia.
Então, isso alimentava a vida em comum e fazia com que o projeto de Jesus crescesse entre eles. A partir disso, nós podemos ver que a comunidade cristã ela vai se estabelecendo dentro de outras comunidades, porque para você que está nos acompanhando, é importante dizer que as comunidades cristãs elas vão surgindo dentro de dois contextos muito próprios. Primeiro, do judaísmo e segundo, do mundo greco-romano. Eram dois contextos muito próprios. Então, dentro desses contextos, as comunidades cristãs elas vão crescendo e vão se desenvolvendo. E elas vão tendo que dialogar com esses dois contextos, tanto da comunidade judaica como da comunidade greco-romana. Com a comunidade judaica e a comunidade greco-romana, eles passaram a enfrentar muitos conflitos. Você, quando lê as cartas que São Paulo escreve, você vai ver que tanto com uma como com outra, esses conflitos fizeram até mesmo com que muitos cristãos abandonassem o caminho, deixassem de lado o caminho, o seguimento de Jesus, porque sentiram ali a força da perseguição. Os conflitos se deram principalmente por meio da perseguição. Mas muitos foram os outros que permaneceram firmes dentro desta realidade. E aí vale a pena a gente hoje até mesmo se questionar quais são os conflitos que nós temos que enfrentar para viver o projeto de Jesus, e até um outro questionamento que acho que vale a pena a gente tentar enfrentar. Com quem nós temos que dialogar hoje? Quais são os contextos que nos cercam hoje? Como eu dizia aqui, o contexto judaico e greco-romano cercava as comunidades nascentes. Quais os contextos que nos cercam hoje? Mas tentando responder aí um pouco a sua pergunta até a respeito de eleição, nós estamos aí em um ano eleitoral, então essa é uma pergunta importante, é um questionamento importante. Quem sabe muitos cristãos até se perguntem como é que se dava esse processo dentro das comunidades nascentes. Acabei de dizer para vocês que as comunidades nascentes viviam dentro de dois contextos muito próprios, o judaísmo e o Império Romano. Dentro desses dois contextos, o que prevalece é o Império Romano. O Império Romano, né, se organiza a partir de um imperador que faz as vezes de Deus. Muitas vezes o imperador era reconhecido como um ser divino. Nesse contexto não há eleição, né, como nós sabemos. Nesse contexto aí há uma transmissão, muitas vezes hereditária, que faz com que aquela mesma família permaneça por longos anos no poder. Muitas vezes acontecia de uma família toda ser assassinada para que uma outra família pudesse tomar o poder. Porque se houvesse pelo menos um herdeiro da família daquele imperador, esse era por direito o rei ou rainha. Esse contexto prevaleceu em muitos lugares até bem pouco tempo atrás. Depois vieram aí o advento das democracias. A gente está vivendo, inclusive, hoje, né, o velório, o enterro da rainha da Inglaterra, né? Você está falando sobre isso, a gente pode trazer o exemplo do que a gente está acontecendo agora e hoje, né? Sem dúvida. E a Inglaterra é um bom exemplo, porque a rainha Elizabeth, ela nasceu aí em um período ainda de glórias da monarquia inglesa, mas ela foi enfrentando o declínio desse tipo de governo, que passou a ser questionado principalmente por causa do processo colonizador ou neocolonizador. Então a rainha ela viveu toda esta realidade. Nos seus 70 anos, né, de governo,
ela viveu tanto esse apogeu da monarquia inglesa, como foi vendo aí, né, os muitos questionamentos que levaram a um certo declínio, né, dos ideais monarquistas. Eu não sei se você sabe, Éder, mas você tocou nesse assunto. No Brasil existem pessoas que têm esses ideais. Uma vez eu estava indo para um encontro e eu vinha no Uber, éramos 4 pessoas compartilhando aí o Uber e começamos uma discussão política, né? O ano era 2018, então a política estava sendo discutida em todo canto. E aí o motorista do Uber puxou essa discussão e 2 pessoas que estavam no carro, né, se declararam monarquistas. Elas diziam, olha, a melhor forma de governo é a monarquia. E na hora eu me assustei com isso, porque até então eu nunca mais tinha ouvido falar de monarquia, a não ser nas minhas aulas, né, de história, e vi que, né, existiam pessoas que de fato alimentavam esse ideal monarquista. E aí fui pesquisar, né, e fui vendo que de fato, né, é um pequeno grupo, mas é um grupo que alimenta esse ideal monarquista de fazer com que até mesmo os herdeiros, né, da coroa portuguesa voltem a reinar, né, no Brasil. E voltando à pergunta, entre os cristãos existe uma primeira experiência daquilo que mais tarde nós vamos chamar de democracia, que está nos Atos dos Apóstolos, no capítulo 1. Como eu disse para vocês, o que marcava o contexto em que viviam as comunidades nascentes era a monarquia, era, né, o império. Um império que se desenvolvia a partir de um desejo de expansão cada vez maior, como foi o Império Romano, um dos maiores impérios que já existiu na história. Mas os cristãos, quando tiveram que escolher o substituto de Judas Iscariote, eles usaram o voto, né? Eles fizeram aí uma escolha, né, de 2 cristãos que faziam parte da comunidade, e entre esses 2, eles diz o texto que eles lançaram a sorte, né, para escolher um dos 2. Mas o primeiro passo foi, entre os cristãos que estavam, escolher 2. Houve ali uma votação. Mais tarde, é o que nós vamos chamar de democracia. A democracia já havia sido uma forma de governo entre os gregos, não tanto quanto como a que vivemos hoje, porque entre os gregos eram poucos aqueles que tinham o direito de exercer o voto. Já na democracia como nós celebramos hoje em dia, todos têm o direito de exercer o voto. Houve até mesmo, ao longo da história do processo democrático, conquistas que foram sendo celebradas, como por exemplo o voto da mulher, né? No início mesmo do processo democrático da nossa república, as mulheres não votavam. Então essa foi uma conquista, e muitas outras vieram logo depois. E a democracia, ela se tornou, né, uma forma privilegiada de governo em quase todas as nações do mundo. Eu costumo dizer que a democracia, ela é a forma de governo que mais caminha próximo de um dom que Deus nos deixa, que é o dom da liberdade. Esse é um dom que Deus nos deixa, que é fundamental, tanto que o livro do Êxodo, ele gira em torno de uma problemática que foi enfrentada ao longo da história, que é da escravidão. Se nós não temos o direito, né, de escolher, logo nós não podemos celebrar nem mesmo a nossa fé. E a liberdade, ela é a essência da democracia. Como podemos dizer que a liberdade é a essência da vida humana? Sem liberdade, a vida, no seu sentido mais pleno, ela vai escorrendo pelas nossas mãos, dando lugar à exploração, à marginalização e à escravidão. Por isso que todo o esforço de qualquer cidadão, seja ele religioso ou não, crente
ou não, é de assegurar a liberdade. Mas me parece que as pessoas elas não estão muito desejosas de que essa liberdade se exerça por aqueles que pensam diferente. Parece que a liberdade ela só deve ser exercida por aqueles que pensam igual a mim. É isso que eu ia te perguntar, né? Porque eu ia dizer assim, eu não vou te colocar na saia justa, como eu sempre faço, de perguntar o que é liberdade, por exemplo, né? Que aí a gente vai para um debate filosófico um pouco mais amplo. Mas existe um limite na minha liberdade quando alcança a liberdade do outro, não é isso? Então quando você fala de pessoas que pensam diferente, então existe um limite aí onde a minha liberdade alcança para que a liberdade do outro de pensar diferente começa a existir, né? E aí vem, de repente, definição de direitos e deveres, possivelmente, né? Sim, sem dúvida. Porque uma das coisas que às vezes nós não aceitamos tão bem é que a liberdade ela é um direito que é assegurado a mim, mas também ao meu vizinho. E o meu vizinho pode muito bem não pensar igual a mim. O meu vizinho pode ter visões bem divergentes da minha. Desde o time de futebol que ele torce, até a fé que ele professa. E a minha liberdade precisa assegurar também a possibilidade do exercício da liberdade do outro. Porque se não for dessa forma, a vida social é que está ameaçada. Se não for garantido ao outro o direito também dele ser, ou seja, dele manifestar, né, o que quer ser. E isso é uma questão que envolve sim direitos e deveres, porque a liberdade ela só seria impedida, e até ela deve ser impedida, se ela pôr em risco a própria vida. Então, quando nós vemos pessoas que são privadas da liberdade, que estão cumprindo penas, porque eles colocaram a vida, eles ameaçaram a vida, eles colocaram a vida em risco, por isso eles estão com a liberdade, estão impedidos de exercer plenamente a sua liberdade. Esse é o limite da liberdade, é quando a vida humana é colocada em risco, quando ela é ameaçada, quando ela é atingida de alguma forma, aí nessa hora a liberdade tem um limite. Quando não, se nós estamos no campo das ideias, então no campo das ideias se é admitido qualquer forma de pensar. E aí entra uma outra questão que é fundamental para as sociedades, que é as discussões. Porque se há um campo de ideias onde a liberdade ela reina soberana, então há possibilidades de discussões e de convencimentos. É daí que parte, inclusive, todo o apelo missionário. Quando eu falo de Jesus para o outro, o que é que eu quero fazer? Eu quero tentar convencê-lo de que o projeto de Jesus é um projeto que vai dar sentido à vida dele e vai fazê-lo feliz. Mas aí é interessante a gente pontuar. Convencimento não necessariamente é um aprisionamento, por exemplo, no sentido de que eu tenho que evangelizar os indígenas e tirar toda a cultura deles para que eles vivam o cristianismo, por exemplo, né? Então, por exemplo, alguém que tenha, sei lá, eu sou um evangelizador, eu tenho a liberdade de pregar na minha casa o que eu entender, mas eu talvez não possa pegar uma caixa de som e colocar na frente da casa do meu vizinho para tirar o seu sossego. Sim. Tentando pregar para ele, não é verdade? Então, essa liberdade, inclusive você falou da questão do pensamento que não tem esse mesmo limite, ou limiar, mas a gente pode trazer para cá a questão da afronta, ou de repente de uma notícia falsa, de um invadir o território do outro, inclusive em relação a ideologias, por exemplo, né? Então, vamos dizer que eu tenho a liberdade de pensar o que eu quiser, mas não necessariamente eu posso chamar o outro do que eu quiser. Sim, claro. Ou apontar que o outro fez algo, ou tem um falso testemunho, inclusive. Porque quando eu chamo o outro daquilo que eu quero, eu estou ferindo a liberdade. Aquilo que eu dizia agora há pouco. Quando eu veiculo uma notícia falsa, eu estou ferindo o outro.
Então, nesse sentido, a liberdade ela é impedida, porque eu estou maculando, eu estou machucando, eu estou atingindo uma pessoa. Veja, no campo das ideias, no campo do pensamento, do livre pensar, né, se é admitido qualquer coisa, desde que não se fira o outro, e nem a si mesmo. Não é? Então, esse é o limite. Aí você falava de ideologias. A mesma coisa cabe para as ideologias, porque uma ideologia, na verdade, é um conjunto de ideias que se organizam, que se estruturam, né, e que se estabelecem numa sociedade. Então, eu posso considerar, por exemplo, uma ideologia boa, ou eu posso considerar uma ideologia má. Agora, quando é que eu considero uma ideologia boa ou uma ideologia má? A partir do momento que eu estabeleço um juízo de valores. Eu estabeleço um juízo de valores, então eu vou dizer, ó, isso aqui é bom, isso aqui é ruim. É bom e ruim por quê? Para quem? Ora, se eu sou um ser que vive em sociedade, então eu vivo junto com outras pessoas. E ao viver junto com outras pessoas, eu vou considerar que aquela forma de viver, né, ou de ser não é boa para essa ou para aquelas pessoas. Estou fazendo meu juízo de valores. Também é um direito meu, está no campo da liberdade. Sim. E aí, dentro desse campo da liberdade, quem sabe eu convença o Éder, né, a pensar como eu. O Éder passa a questionar a si mesmo. Falei, olha, não é que aquilo que o Robson está dizendo faz sentido? E aí, a partir do momento que ele se questiona, ele passa a ver a possibilidade de mudança. Eu sugiro até mesmo um livro, que é uma discussão político-religiosa, mas bem interessante, é uma autobiografia, na verdade, Um Preço a Pagar por Me Tornar Cristão. E nesse livro, um muçulmano tenta convencer um cristão a se tornar muçulmano. Essa autobiografia ela se dá no Iraque, que é de maioria muçulmana. Então, todo muçulmano considerava que era uma obrigação convencer um cristão a se tornar muçulmano. E ao longo da discussão, o cristão propõe algo para o muçulmano. Vamos fazer o seguinte, vamos ler o nosso livro sagrado. Eu vou ler os evangelhos novamente e você vai ler o Alcorão. Só que nós vamos ler sem... nós vamos ler procurando ver quais são os conflitos que surgem a partir dessa leitura. Tem conflito? Porque, na verdade, nós muitas vezes, quando olhamos para a nossa religião, nós acolhemos a tradição que nos é passada como uma questão dogmática, como uma regra, né, estabelecida, e nós não estabelecemos também um juízo de valores com relação à forma como nós vivemos a nossa fé. E eles têm procurado fazer isso. Vamos estabelecer um juízo de valores com relação à nossa fé. Tem conflito, que é evidenciado no livro sagrado, então eles começaram a ler. E o muçulmano começou a ver que um dos primeiros grandes conflitos que saltavam aos olhos logo no início do Alcorão era com relação à mulher. O papel da mulher na sociedade muçulmana. E aquilo começou a mexer interiormente com ele. E logo depois, né, eles foram convidados a ler o texto sagrado um do outro. Ou seja, o muçulmano lia o texto do cristão e o cristão ia ler o texto do muçulmano. E nesse processo de diálogo, de discussão e de juízo de valores, o muçulmano, na verdade, começou a se convencer de que ele deveria abandonar a tradição religiosa dele e aderir ao cristianismo. E ele passou por sérios problemas por causa disso. E aí, para quem tiver curiosidade de ler depois esse livro, não vou falar mais para não dar spoiler. Só repete o nome, que é para as pessoas pesquisarem, a gente coloca aí no... O Preço a Pagar por Me Tornar um Cristão. Né? Mas é um livro que tem uma dimensão político-religiosa, que nos ajuda, inclusive, a pensar sobre a nossa fé. Muito bom mesmo. Então, eu coloquei, até dei o exemplo desse livro, só para que a gente volte ao que estávamos falando. No processo de convencimento, então, há um processo contínuo de diálogo, de discussão, para que assim se encontre o que é melhor. E aquilo que dê sentido e que traga felicidade a mim.
Então, essa é a grande questão. E aí vem uma outra. Aquilo que traz felicidade a mim vai trazer a você, Éder? Muitas vezes a gente vê que não. Às vezes uma camisa cinza pode me trazer uma felicidade, mas você prefere uma preta. Às vezes um baião de 2 com ovo pode me trazer felicidade, mas você não gosta de baião de 2, prefere comer apenas verdura. Então, aquilo que me traz felicidade pode não trazer para você. Uma questão que às vezes nós não queremos admitir, que até mesmo do ponto de vista religioso, pode ser que uma tradição religiosa faça sentido para mim, como por exemplo a tradição cristã faz sentido para mim, me traz felicidade, consagro a minha vida a essa fé, dedico a minha vida a essa fé, ao testemunho dessa fé, mas eu preciso reconhecer que pode ser que existam milhares de pessoas que encontrem em outra tradição religiosa o sentido do seu viver, a sua felicidade. E eu preciso me convencer de que, na verdade, é assim que é. Não é? Na grande maioria das vezes, nós não queremos admitir isso, que exista essa condição de que pessoas encontram o sentido para a sua vida e a felicidade em uma outra tradição religiosa. Inclusive, no mês de agosto, nós tivemos a celebração, não sei se celebração ou pelo menos reflexão, sobre a questão do Dia dos Cristãos Perseguidos, né? Então, teve um grande levante no sentido de pensar sobre isso, né? A quantidade de cristãos que são perseguidos. E aí eu trago, inclusive, eu somo a isso outras realidades, não somente cristãos são perseguidos, vários outros são perseguidos, inclusive cristãos também perseguem, né? Então, dentro do que você está falando, isso tem tudo a ver, né? Então, nós somos perseguidos, acabamos também por perseguir, né? Por exemplo, dar um exemplo simples aqui, nós somos cearenses, né? Você que está acompanhando aí em outros lugares, nós estamos em Fortaleza nesse momento, mas se você pegar, por exemplo, lá em Salvador, existem muitas festas em que são compartilhadas as próprias igrejas católicas com outras religiões, né? Existe um certo dialogar ou talvez até sincretismo em alguns momentos, enfim. E isso é muito, não só questionado, às vezes até perseguido, né? E aí eu te pergunto, dentro dessa reflexão de liberdade que a gente está tendo, de respeito, a gente está tendo aqui uma visão abrangente sobre espiritualidade, como é que a gente pode dialogar sem perseguir? Como é que a gente pode dialogar sem tomar a liberdade? E eu queria até, antes de te responder, dizer que nós infelizmente vivemos uma lógica da violência. É uma lógica que se estabelece a partir do momento que eu considero o outro um impedimento para as minhas razões. E na lógica da violência, não se admite, muitas vezes, o diálogo com o diferente. Quando não se admite o diálogo com o diferente, logo, a única coisa que me resta é eliminar o diferente. E isso é muito grave. É a tomada do império. E no caso do que você levantou, né, agora, como estabelecer esse diálogo, ele parte primeiro do pressuposto, né, de que os outros têm também as suas razões de ser e de existir. Então a primeira coisa que eu preciso descobrir, qual o sentido das razões de ser e de existir do outro. Eu preciso ter esse esforço, para que assim eu possa, no diálogo, partir daquilo que faz sentido para o outro e não para mim. Porque aquilo que faz sentido para mim, eu já tenho uma convicção estabelecida. Mas se eu quero dialogar com o outro, eu preciso partir daquilo que faz sentido para o outro. A partir disso, eu preciso buscar os pontos comuns. Porque se eu penso diferente do outro, já fica claro que existem essas diferenças. Mas o que é que existe de comum entre nós? Então eu preciso buscar os pontos em comuns. E aí, no campo religioso, nós poderíamos nos perguntar quais os pontos comuns que existem, por exemplo, entre judaísmo, cristianismo e islamismo, que são as religiões hoje monoteístas de maior relevância, né, no mundo.
Se eu quero ter um diálogo com adeptos de outras religiões diferentes da minha, eu preciso partir daquilo que é comum. Isso vale para outros campos. Isso vale para outros campos também. E a partir daquilo que é comum, eu agora vou dar um outro passo. Agora vamos enfrentar o que é diferente. Mas aquilo que é diferente na visão do outro, faz mal a alguém? A alguma coisa? Porque essa é uma questão fundamental. Porque assim, quando eu olho e vejo que existem diferenças, em que medida são essas diferenças? E essas diferenças, elas causam males ao conjunto da sociedade, aos indivíduos. Quais são esses males? Por que eu estou falando isso? Porque se existem males de fato que se dão a partir de certas ideias apregoadas por certos grupos, aí sim precisa ter um esforço de convencimento para que essas ideias sejam abandonadas e dêem lugar a outras. O profeta Isaías é que diz que vai chegar um tempo em que as pessoas abandonarão as armas e pegarão em enxadas em paz. Ou seja, para o profeta Isaías, as ideias que estão relacionadas à violência, elas devem ser abandonadas. Queremos que essa profecia se cumpra. Isso. E que, então, o que deveria valer é o trabalho em comum. Agora, por outro lado, às vezes são ideias que são diferentes, mas que elas não trazem males, elas trazem apenas visões diferentes do mundo, da pessoa, da fé, né? Mas elas não estão necessariamente trazendo males para o conjunto da sociedade. Por que não deixar que elas existam, que elas simplesmente sejam? Então, essa é uma questão, né? O diálogo, hoje, ele é um esforço contínuo, justamente porque quem vive em sociedade precisa aprender a conviver. Isso é possível por meio do diálogo. Se nós hoje continuamos a ver violência doméstica, agora há pouco vimos um caso aí de um homem que agredia numa via pública a sua companheira. Logo você conclui que eles não tiveram habilidade para conversar. Você às vezes vê notícias de pessoas que se agridem no trânsito. Logo eles não tiveram habilidade para chegar a uma resolução do conflito que foi estabelecido ali através de um acidente. Então você vai ver que hoje nós ouvimos inúmeras notícias que demonstram que nós temos inabilidade de conversar. E isso quando a gente não vai para outros exemplos, por exemplo, você falou de um casal. Talvez tenha uma motivação, que eu não estou dizendo, não estou justificando a ação final, lógico, né? Mas tem ali um gatilho de motivação. O outro exemplo que você falou do que aconteceu? Do trânsito. Talvez tenha uma motivação, um corte, uma freada brusca. Mas se você pega, por exemplo, para um torcedor que agride outro torcedor que nenhuma motivação exista, às vezes é antes do jogo, nem terminou o jogo, não sabe nem qual o resultado e está agredindo, né? Então a gente tem outras circunstâncias que ainda são mais inentendíveis, assim, um negócio que a gente não consegue compreender. Mas aí, mesmo que pareça não ter um motivo, mas tem. Você falava a rivalidade. Né? Assim, quando você percebe um torcedor que antes de começar um jogo agride o outro, ou às vezes são pessoas da mesma torcida que se agridem, você vê ali uma rivalidade. Que pode ser uma rivalidade entre bairros, que pode ser uma rivalidade por conta de classe social, né? Que pode ser aí, no caso de times diferentes, né? Uma rivalidade que se dá até mesmo no seu aspecto histórico, por muitos e muitos clássicos que se deram, onde um venceu, outro perdeu, né? Então cria-se uma rivalidade. O que não seria justificado é essa rivalidade ela descambar para uma violência. Mas o aspecto histórico
que leva muitas vezes a isso é a rivalidade, né? E estas rivalidades, elas estão presentes não só no campo do futebol, mas em todos os campos da vida humana, né? Até na política. E muito mais na política. Essas rivalidades, elas se estabelecem. Porque se eu enxergo o outro como meu rival, é aquilo que nós falávamos anteriormente. Eu estou enxergando o outro como um impedimento das minhas razões de ser. Então, logo, alguns acham que devem eliminar aquele que é um impedimento a isso. Eu estava vendo algumas propagandas políticas e as pessoas elas continuam usando, né, a mesma técnica da desqualificação. O outro é meu rival, ou seja, ele é um impedimento às minhas razões, que é de ser eleito. E eu não uso, por exemplo, o argumento, a discussão de ideias de proposições. Eu desqualifico, né? Eu vou dizer, olha, esse é ladrão, esse roubou, né? Esse deixou de fazer isso ou aquilo. Algumas das questões ditas verdadeiras, outras nem tanto e outras até mentiras são. Mas eu uso do horário que eu tenho, do tempo que eu tenho para desqualificar o outro, né? Ou seja, se eu estou desqualificando o outro, eu estou tentando tirá-lo do meu caminho, porque ele está me impedindo. Então eu tentei muitas vezes pelo diálogo, pela conversa, pelo jogo de ideias e proposições, mas está dando muito certo. Então vamos fazer o que agora? Vamos falar mal dele. Mesmo que não seja verdade, mas eu vou falar mal dele, porque se as pessoas passarem a olhar para ele e não enxergar mais aquele homem ou aquela mulher, então quem sabe ali eu vou começar a retirá-lo do meu caminho. Então as rivalidades que acabam em algumas circunstâncias admitindo tudo, admitindo qualquer ação que venha, né, a atender ao meu propósito, que é de vencer e fazer o outro perder. Essa questão, Robson, me parece um pouco maior no sentido da educação das pessoas, ou enfim, talvez da cultura das pessoas. Se você pegar um exemplo simples de uma rua, por exemplo, onde uma pessoa saia no meio da rua gritando: gente, eu estou recolhendo roupas para doar para pessoas carentes, você vai encontrar duas pessoas saindo de casa para de repente talvez dar as roupas. Mas se de repente você encontra uma discussão de marido e mulher no meio da rua, todo mundo sai das casas para ver o que é e para brincar, pega, não sei o que, né? Então você tem talvez uma cultura onde coisas negativas ou fofocas ou intrigas se perpetuam, se difundam muito mais rapidamente do que notícias boas, né? Então, por exemplo, se eu chego num debate político para colocar ideias que sejam propositoras, que sejam importantes, que sejam até em prol da sociedade, talvez isso não chame tanta atenção do que se eu desqualificar e criar polêmica e de repente ironizar o outro candidato ou brincar com o outro candidato, tal. Por exemplo, vocês terminam um debate e quem foi melhor? Foi quem deixou o outro no chão, né? Talvez brincou com o outro, deu uma resposta na tela, esse tipo de coisa, né? Então, será que esse tipo de resposta da população a essa questão política não é traduzido por um contexto bem mais amplo até de desconhecimento sobre a própria sociedade em si, né? Porque as pessoas fazem isso, talvez nem elas percebam o mal que elas façam a si mesmas, mas muitas vezes é isso que elas querem. Elas querem que o famoso, de repente, tenha uma polêmica para eles ficarem falando mal do famoso, né? Tem os haters de rede social, tem quem tá ali todo o tempo no chat, nos comentários, só falando as coisas, né? Fazendo uma polêmica ali. Então, as pessoas, infelizmente, criaram essa sociedade do espetáculo, né? Para usar um termo mais filosófico. E eu tava pensando nessa expressão mesmo agora, você falando e eu lembrando dessa sociedade do espetáculo. Mas eu lembrei assim, de um caso que aconteceu na minha rua mesmo. Uma senhora passou e ela pedia uma ajuda, ela vinha no carro de som e ela pediu uma ajuda para que uma jovem fizesse um tratamento médico. Então, ela dizia, olha, vocês estão na sua casa, vem aqui fora,
né? Veja a situação dessa jovem, ela precisa de um tratamento médico, você pode ajudar com o que puder. Então eu saí para dar uma colaboração e não tinha ninguém na rua. 2 semanas antes, um jovem esfaqueou um Uber na mesma rua, né, mesmo trecho, e esse senhor conseguiu sair do carro, né, e pediu socorro, e rapidamente a rua toda estava lá fora. E pasmem, na verdade o que aconteceu com esse senhor que foi esfaqueado era 5h30 da manhã. Essa jovem passava pedindo uma ajuda final da tarde, né, 5h30 da tarde. Então, rapidamente a rua estava cheia de gente por causa, né, do saqueamento e não por causa do pedido de ajuda. Então, há uma questão cultural que está associado à sociedade do espetáculo, dos horrores, do espetáculo do mal. Quanto mais mal, melhor. Né? De um espetáculo que vende quando ele é horrendo. E essa é uma realidade que nos envolve, felizmente. Nós muitas vezes nos sentimos mais envolvidos com aquilo que não presta, com aquilo que não vale a pena. Haja vista hoje os gostos musicais, né, dos jovens e dos adultos, que traduzem muito pouco de ideias e de pensamentos. Que na verdade são músicas que expressam muito mais desejos, né, e intenções sexuais do que ideias ou pensamentos de mundo, de sociedade, de ser humano, ou até mesmo de amor. E são horas de um dia que de repente um jovem fica numa rede social, por exemplo, vendo dancinhas, vendo músicas e ouvindo coisas, né, ou mesmo interpretações, também tem algumas pessoas que realizam esse tipo de trabalho, ou dublagens. Sim. Que no final das contas não tem um conteúdo que de repente edifique, né? E as pessoas às vezes reclamam muito do mundo em que vivem, mas elas aplaudem quem vive mal. Elas parabenizam, né, quem xinga. Vocês pegam, por exemplo, um Big Brother desse da vida, que vai para mais de 20 edições, onde as pessoas elas parabenizam, chamam de heróis quem passou um tempo ali xingando, falando mal, né, ou expondo até mesmo ali futilidades que na verdade fazem parte da sua vida, né? Essas pessoas inclusive se tornaram quem são, muitas delas por causa das futilidades veiculadas numa rede social, num programa de televisão, né, enfim. Então as pessoas aplaudem, chamam de heróis e assim elas dão audiência a esse tipo de programa e elas reclamam muitas vezes da sociedade, mas elas estão aplaudindo quem vive mal ou quem pouco tem a acrescentar à sociedade. E isso é uma questão grave, né? Porque nós estamos percebendo aí um avanço e um crescimento, né, do banal, né? E daquilo que é dito hoje e que já é desdito amanhã e que é dito novamente depois de amanhã e desdito, ou seja, já não se cria mais história, né? Já não se estabelece mais um passado, porque se vive um presente imediato e não é mais passado porque não é mais lembrado, né? Você já não lembra mais do que viveu, porque é o reino de futilidades, né? É o universo do banal, né? Então por isso mesmo as pessoas elas já não se dão conta de que isso pouco constrói, isso pouco produz conhecimento, mas é isso que hoje vende. Então a violência ela tem público,
A violência, ela tem propaganda. A violência tem horário nobre no rádio e na televisão. E aí quando eu falo da violência, das suas muitas formas. E às vezes as pessoas elas dizem assim, mas isso se dá porque é preciso divulgar a violência para que ela não ocorra mais. Só que se isso fosse verdade, nós já teríamos uma sociedade bem melhor. Mas na verdade as pessoas divulgam cada vez mais a violência porque o que elas querem simplesmente é criar sensacionalismo. E esse sensacionalismo, essa violência que você falou, pode até levantar nomes de pessoas que se tornam públicas, né? Sim, e que sim. de repente possam até ganhar outros espaços que antes, que intelectualmente ou por educação, por conhecimento, jamais teriam. E é curioso que quem mais grita hoje parece que é quem mais vence. E quando eu digo quem mais grita, é quem grita mais falando mal do outro. Né? Então, hoje até mesmo, se você olhar para o passado do atual presidente, você vai ver que foi uma pessoa que se construiu do ponto de vista político com um discurso que buscava sempre atingir os outros, que eram divergentes do ponto de vista ideológico, moral, religioso, político. Então sempre se procurou atacar esses grupos, sempre se procurou agredir estes grupos. E na linha... Mas pregando liberdade. E na linha dele, na verdade, muitos outros se elegeram do mesmo jeito, né? Se elegeram da mesma forma. Não se elegeram por causa de envolvimento com a comunidade, de projetos desenvolvidos na comunidade, por causa de discussões realizadas no âmbito da escola, da universidade, dos sindicatos, não. Até no parlamento. Não. Né? Se construiu a partir mesmo, né, de interesses pessoais, né, e isso é o que move o Brasil hoje. Se é isso que move o Brasil, logo nós estamos longe de uma solução. Nós estamos muito longe de uma solução. Se ainda é isso que move, se é isso que ganha hoje repercussão nas redes sociais, nós ainda estamos longe, né, de uma solução. As pessoas já aprenderam a usar a rede social? Olha, essa é um questionamento muito oportuno. Eu acredito que não, porque vamos tomar o exemplo aí do Egito. Vamos um pouquinho para um fato histórico não muito longe de nós, em que houve toda uma revolução causada no Egito por causa do uso das redes sociais. Se tomou as redes sociais para se comunicar, se organizar e derrubar um governo tido como ditatorial. É preciso tirar o chapéu para, né, o atual presidente, porque também se elegeu graças às redes sociais. O grande movimento das redes sociais que passou longe dos tradicionais candidatos fez com que ele fosse eleito fazendo uso, né, dessa ferramenta. Mesmo que legalmente ou ilegalmente. Isso, eu ia falar, mesmo que haja denúncias até do uso, né, ilegal, né, criminoso nas redes, mas foi um grande campo de atuação. Nesses dois exemplos, assim, de forma muito breve, apenas para dizer o seguinte, que as redes sociais, elas são um grande instrumento que pode ser usado para a mudança do lugar que nós vivemos. Se você olha para a projeção social de um homem como Luther King, que lutou pelos direitos dos negros nos Estados Unidos, você vê um homem que conseguiu ali organizar marchas com 50 mil, 100 mil, 200 mil pessoas, com o ideal de liberdade. Não tinha rede social, o telefone era uma coisa que todos tinham acesso, mas houve uma comunicação que se espalhou e as pessoas começaram a falar desses ideais de liberdade. Não eram só mais negros que falavam disso, eram brancos também.
né? E aí você vê que tipo de movimentação semelhante a essa, organizada pelo Luther King, se dá hoje. Que tipo de manifestações, como por exemplo a que se deu no campo do movimento sindical, que reuniu milhares de trabalhadores, né, para protestar contra formas desumanas, né, de trabalho, exploração do trabalhador, né? Então, inclusive, tivemos um presidente que nasce desse campo, né, do mundo sindical, do mundo de protestos, do mundo de busca de melhores condições para o trabalhador. Mas onde é que estão essas manifestações hoje? Né? Onde é que está a reunião dessas massas hoje, né, para buscar melhores condições, né, de vida? Talvez quem está em casa pode responder o que você está falando com relação a, por exemplo, as manifestações do George Floyd, né, nos Estados Unidos. Mas assim, eu faço a correlação, mas ao mesmo tempo não, né? Porque você está falando de Luther King, é uma exposição de ideias que foram vendidas e compradas, né, dentro do convencimento que você já tinha falado aqui hoje. Mas talvez o caso do George seja muito mais uma repercussão da violência que ele sofreu, né? Talvez uma reação e não uma ação. Sim, né? Verdade. Muito bem, mais uma reação do que uma ação, é verdade. E me preocupa quando você fala de uso de redes sociais, porque hoje nós temos um instrumento nas nossas mãos que é mal usado. Se você olhar para a maioria das pessoas que usam redes sociais, elas estão mais preocupadas com as suas próprias postagens e com as postagens dos seus seguidores, né? E elas passam o tempo todo, às vezes eu fico observando, né, no meu universo de pessoas, alunos, família, e as pessoas ficam passando o dedo, né? E às vezes eu questiono com meus próprios alunos, eu digo assim, qual dessas imagens provocou em você qualquer tipo de reflexão? Porque, na verdade, uma imagem vai dando lugar a outra, e você aperta ali, né, dá um like e tudo, mas qual dessa provocou mesmo algum sentimento de pensamento, reflexão, alguma indignação, algum sentimento de compartilhamento, de associação? O que é que provocou? Nada. Porque as pessoas elas ficam apenas ali tentando satisfazer ali um ideal que está bem longe delas, ou até mesmo o estabelecimento de uma vida social que elas não conseguem estabelecer de fato, né? Há um mundo ideal ali por trás dessas imagens, ou até mesmo um mundo que se gostaria de ter e que não tem, mas a verdade é que se perde tempo, né, com isso, e pouco se tem visto de mudanças concretas a partir das redes sociais. Ao contrário, você vê muitas são brigas e discussões e mentiras que são veiculadas. E quando eu digo de mentiras, até mesmo as bem intencionadas, não sei se eu posso dizer assim, uma mentira bem intencionada, mas são aqueles falseamentos que nós fazemos de nós mesmos. Existem aquelas que são intencionais, eu estou falando uma mentira porque eu quero prejudicar o outro mesmo, mas tem aquele falseamento. Aquela chamada de vídeo que você tá todo arrumado em cima e com a bermuda embaixo, É o falseamento, né, da imagem, de mim mesmo, do outro, que eu quero também vender na internet, né? Então eu vou bater uma foto, então eu me arrumo, me ajeito todo ali, né? Porque o que eu quero que pareça, eu quero que na verdade mostre algo que as pessoas curtam. Eu não quero mostrar uma coisa para as pessoas pensar, eu quero mostrar uma coisa para as pessoas curtirem. Por isso que o erótico também é uma das coisas muito vendidas nas redes sociais. Porque nós, enquanto seres sexuados, essas coisas elas nos atingem, podem despertar atenção. Elas despertam a atenção. Não é à toa que filmes, séries e as próprias redes sociais investem tanto no erótico. Para que aquilo desperte a atenção, provoque uma reação ali, né?
Seja da curtida, eu vou seguir aquele perfil, né? Então eu vou ver outras imagens ali veiculadas, então eu fico, na verdade, preso naquele momento. Porque o erótico me prendeu naquela hora. Então, e isso só vai criando aquilo que já está estabelecido na sociedade, né? Que é a erotização, né, a serviço, né, da banalização dos costumes, da moral. Então, o erótico hoje serve a isso. Na época dos gregos, o erótico servia, por exemplo, aquilo que nós chamamos de conquista. O primeiro passo fundamental para qualquer relacionamento era o erótico. Eros, né, essa força de atração que me leva ao outro. Então, o erótico deu lugar ao erotismo, porque não é só ir ao outro. O erotismo me leva à perversão do outro. Eu vou ao outro para me satisfazer. E esse universo do erótico, que é facilmente percebido nas redes sociais, né, ele me deixa cativo. Hoje, o erótico é uma grande forma de escravidão. Escravidão, 2 sentidos. Por isso mesmo, voltando ao que nós falávamos antes, as músicas que vendem hoje são as músicas que mais exploram o erótico. Porque elas criaram uma nova forma de escravidão. Escravidão, 2 sentidos. Voltando ao que você falou lá no começo, que talvez retiram os valores, Sim. Os juízos de valor. Sim, porque agora eu não estou vendo mais o outro enquanto pessoa, eu vejo o outro como coisa. O Papa João Paulo II falava isso, a coisificação do outro. Eu vejo o outro como coisa, né? Ou seja, eu vejo o outro como uma fonte de prazer. Só. E pra gente ir finalizando por causa do tempo, né, inclusive. Eu estou coisificando o outro, estou vendo o outro como coisa. Como é que a gente pode retornar, então? Como é que a gente pode se reconectar? Não só com Deus, mas também com o outro. Dentro desse viés, desse sentido aí. Muito bem. Eu preciso, na verdade, em primeiro lugar, reconhecer o valor que a pessoa tem. O primeiro passo é o valor que cada um de nós temos. O valor do outro não está no que ele pode me dar. Eu tenho valor em si mesmo. Você tem um valor em si mesmo. Então, o reconhecimento do valor que cada um tem, cada ser tem. É o primeiro grande passo. E o reconhecimento do valor que cada um tem me leva a pensar no bem que o outro merece. Na alegria que também deve ser dada ao outro. Deixa eu explicar para você entender melhor. Eu quero coisas boas para mim. Eu quero vida digna, eu quero me casar, eu quero ter filhos, então eu quero poder viajar, eu quero ter uma área de lazer, quero poder brincar. Então, assim, eu quero coisas boas. Todos nós queremos coisas boas. Nós sonhamos, trabalhamos, nos empenhamos para termos coisas boas. O outro também não deveria ter? Eu quero que as pessoas me tratem bem. Eu quero que as pessoas ajam bem com relação a mim. Não deveria eu também fazer a mesma coisa com o outro? Então, o valor que eu reconheço em mim mesmo também é o valor que eu preciso reconhecer no outro. Então, se eu quero para mim o que é bom, eu preciso querer para o outro. Então, a partir daí, eu vou pensar 2 vezes quando eu me relacionar com o outro. O que é que eu estou dando ao outro e o que é que eu estou levando do outro? Porque a partir disso, eu devo me perguntar: o que eu estou dando ao outro está fazendo bem a ele? E o que eu estou levando dele está fazendo bem a mim? Esses questionamentos podem me ajudar a estabelecer uma conexão com aquilo que é essencial. Todos nós temos uma dimensão que é essencial. Nós muitas vezes paramos no acidental, nós paramos no superficial. Por isso mesmo, nós muitas vezes ficamos mais ligados no exterior, na aparência, do que no interior. E se continuarmos dessa forma, logo nós não vamos reconhecer o que de mais profundo há no ser.
E aí vamos nos machucar mais e mais e mais, porque vamos apenas querer levar vantagem em cima do outro, sem se preocupar com o mal que eu estou deixando para o outro. Então nós precisamos urgentemente nos conectar, né, com aquilo que há de mais essencial no ser. Por isso que Jesus, no Evangelho, ele vai dizer: quando orares, entra no teu quarto, fecha a porta e fala com teu pai que em segredo ouve a tua oração. O que Jesus estava querendo dizer? Conecte-se consigo mesmo. Conecte-se com sua essência mais profunda. Porque ali ninguém está te vendo. Não é o Éder que está vendo, não são aqueles que estão nos acompanhando que estão vendo agora, não é ninguém no YouTube que está vendo, né? Não, é Deus que está te vendo. E ali eu não preciso ajeitar o cabelo, eu não preciso fazer a barba, passar uma maquiagem, pensar um pouco na roupa, não, ali sou eu. Entra no teu quarto, conecte-se com o teu eu mais profundo. Porque a partir dali você vai descobrir o que realmente importa. O que é que importa para nós enquanto seres humanos? O que é valioso para nós enquanto seres humanos? É isso que deve importar. E aquilo que é valioso para mim enquanto ser humano, deve ser o mesmo que deve importar para aquele que está lá na Índia nesse momento, que está na China, né? Aquele que está no México, que está nos Estados Unidos, aquele que está aqui, do nosso lado. O que há de mais profundo no ser, né, é aquilo que deve importar para todos. Porque esse é um núcleo fundamental de qualquer um de nós enquanto seres humanos. Descobrir essa essência é descobrir aquilo que de fato tem um valor acima de todas as outras coisas. Todo o resto é acidental. Pode existir ou não, né? Pode valer ou não. Mas o essencial, esse nós não podemos abrir mão. Eu estou muito feliz e muito satisfeito com o que a gente conversou aqui hoje. Mas eu preciso encerrar perguntando uma última coisa. O que fica das primeiras comunidades cristãs, do que se vive no Atos dos Apóstolos, o que fica para a gente hoje deixar para quem está em casa? Qual é a reflexão que a gente pode deixar para quem está em casa? E é curioso que, assim, quem ouviu viu que falávamos logo no início de que as comunidades cristãs tinham tudo em comum. Se eles tinham tudo em comum, eles procuravam se auxiliar, procuravam ajudar uns aos outros, cooperar uns com os outros. Inclusive é dito no texto que eu li que não havia entre eles necessitados. Não havia entre eles necessitados. Logo, nós que vivemos em sociedade, que temos algo em comum, devemos também nos ajudar. E aí nós devemos nos perguntar, o que é que temos em comum enquanto seres humanos? Primeira coisa básica, enquanto seres humanos, o que é que temos em comum? E aí deixa de lado classe social, deixa de lado ideologias, deixa de lado religião, deixa de lado tudo. O que é que eu tenho em comum enquanto ser humano? Isso deve me unir aos demais seres humanos para fazer valer, né, essa dimensão do ser. Poder constituir uma família é essencial, ter educação é essencial, ter a liberdade assegurada é essencial, né? Ter um tratamento digno quando nos encontrarmos doentes é essencial. Então existem coisas essenciais que nos ajudam a viver enquanto seres humanos dignos. Então a primeira coisa que nós deveríamos nos olhar e buscar fazer é isso, estabelecer algo em comum que vale a pena lutar. Aquilo que é essencial para o ser. E existem outros aspectos que, unido a estes que acabamos de mencionar, vão também, quem sabe, ser digno de luta. As primeiras comunidades cristãs, elas nos ajudam a entender, do ponto de vista social e político, que existem sim coisas que vale a pena lutar. Coisas que vale a pena lutar. E aí nós precisamos saber de que jeito lutar. De
forma a lutar. Porque não é só saber que existem coisas que vale a pena lutar, mas também descobrir que jeito melhor de lutar. E a outra coisa é no aspecto religioso, que é fundamental, e eu falo diretamente para os cristãos que estão acompanhando o nosso programa, que para vivermos como as primeiras comunidades cristãs, nós devemos sentar à mesma mesa e nos alimentar da mesma comida. O que é que eu estou querendo dizer? Nós precisamos nos alimentar dos 3 grandes alimentos que Jesus deixou para todos os cristãos: a vida em comunidade, a palavra de Deus e a Eucaristia. Esses 3 grandes alimentos foram deixados por Jesus para todos os cristãos. Nós privilegiamos muito a Eucaristia e a palavra de Deus. São 2 grandes alimentos, fonte de revigoramento. Mas às vezes poucos se dão conta que também a comunidade reunida é fonte de revigoramento. Eles se reuniam, eles tinham tudo em comum. Então a comunidade reunida é também uma forma da manifestação de Deus. Então a comunidade reunida, unida, a comunidade reunida e unida. Por isso a questão aí do processo de sinodalidade que o Papa Francisco está fazendo, porque é preciso que a comunidade esteja reunida e unida. Para estar reunida e unida, ela precisa se questionar: o que é que está nos dividindo? Porque existe coisa que não está nos dividindo, mas nós estamos realmente discutindo entre nós cristãos o que nos divide. A sinodalidade vai nos ajudar a fazer essa reflexão. Então a comunidade reunida e unida, alimentada pela Eucaristia, e pela palavra de Deus, é essa comunidade que vai colaborar no mundo que vivemos para transformar as realidades. Nós não enfrentamos desta vez uma questão que eu coloquei no início, que era: em que contexto nós cristãos estamos? Existe um contexto inicial lá, que era do mundo judaico e do mundo greco-romano, um império. E hoje, qual é esse contexto que nós estamos? Mas enfim, mesmo não tendo enfrentado isso, uma das coisas que podemos dizer que são certas só podemos enfrentar qualquer realidade, essa ou aquela, se estivermos revigorados pela fé em Jesus Cristo, alimentados pela Eucaristia e pela palavra de Deus. Sem isso, nós vamos sucumbir rapidamente e deixaremos a luta para outros, porque não teremos forças para continuar. Próximo episódio nós vamos ter alguma linha? Olha, no próximo episódio nós estamos aí perto das eleições, viu? E aí, assim, eu quero enfrentar, ainda não sei você, hoje a questão da religião tomou conta da política. Hoje a religião tem realmente feito parte da política. E aí nós poderemos, quem sabe, enfrentar a seguinte questão: como cristão, em quem votar? Como cristão, como votar? Como votar é melhor. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então nós queremos aí, à luz da palavra de Deus, refletir sobre esta realidade eleitoral, que marca hoje a sociedade brasileira, para clarear, quem sabe, aí, alguns pensamentos e ajudar a tomar uma boa decisão do ponto de vista político. Muito bem, então já sabe, já fica o desafio para nós, para mim, para você. No próximo episódio a gente vai conversar um pouco sobre isso, sempre à luz da palavra de Deus, e sempre visando o nosso objetivo maior aqui no nosso podcast, que é reconectar a mim, reconectar você com Deus, a partir dessa reflexão, desses pensamentos, desse bate-papo super aberto. A gente conversa sobre tudo aqui. Conversamos até sobre briga de torcida que quebra cadeira no Castelão. Verdade. Mas o nosso objetivo maior realmente é levar você a pensar. Hoje, infelizmente, muitos estão deixando de pensar para simplesmente querer que caia mastigado para sua mente, para que você possa viver copiando, enfim, e obedecendo a muitas vezes quem não está interessado em você. E aqui não. Aqui a gente quer fazer você verdadeiramente pensar. Por isso que a gente agradece sua audiência, Obrigado, Robson, mais uma vez. Estaremos juntos aqui
no próximo episódio. E lembrando que você, se quiser entrar em contato com a gente, tem as nossas redes sociais aí na legenda. Quiser colaborar com a gente, quiser ser um patrocinador do nosso programa, a gente também aceita, né? Então, fique à vontade, seja bem-vindo e até o próximo episódio, se Deus quiser.